Desde o início dos tempos, a curiosidade e a vontade de saber moveram a humanidade e impulsionaram a espécie humana em sua trajetória de desenvolvimento e evolução até os dias atuais. O uso da tecnologia evoluiu em passos largos e trouxe inúmeros benefícios e grandes desafios. Por conta dessa nova realidade, uma vertente surgiu e vem se tornando cada vez mais forte: a tecnologia na educação. Escolher por inserir ou não a tecnologia na sala de aula já não é uma opção. A sua aplicação em benefício do desenvolvimento educacional é vista como uma oportunidade excelente e necessária de permitir que a aula seja mais produtiva. Ao longo da história, diversas ferramentas surgiram e passaram a fazer parte do processo de ensino-aprendizagem, até chegar finalmente à era do uso da tecnologia da informação e da comunicação. Nós vimos algumas imagens que nos mostram os benefícios dessa evolução para a educação e podemos afirmar que ela veio para diminuir as barreiras que impedem o aprendizado. Portanto, o professor que deseja realizar mudanças no ensino precisa reconhecer a grande utilidade das ferramentas digitais nas aulas. Existem diversos recursos tecnológicos que podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. De maneira geral, eles podem ser divididos em 7 categorias. A primeira delas são os ambientes virtuais imersivos. Por meio de imagens virtuais, dispositivos de realidade aumentada promovem experiências que misturam o mundo real com o mundo virtual. Esses ambientes são chamados imersivos, pois permitem o aprendizado através da experiência e da interação dos alunos. A segunda são as ferramentas de comunicação. Existem diversas ferramentas que facilitam a comunicação entre as pessoas envolvidas no processo educativo. As redes sociais, por exemplo, podem incentivar, desenvolver atividades e trabalhar conteúdos vistos em sala de aula. Já os aplicativos de comunicação, como o WhatsApp e Telegram, estreitam o relacionamento entre as famílias e a escola, simplificando a troca de informação com o envio de recados e comunicados importantes. Outra categoria está relacionada às ferramentas de trabalho. Essas ferramentas de trabalho são qualquer aplicativo ou programa que auxiliam na organização de arquivos e na realização de tarefas, como os recursos de armazenamento em nuvem. Outros exemplos são as ferramentas de edição de texto, foto, vídeo e áudio, utilizadas tanto por professores quanto por alunos.
A quarta categoria são as ferramentas de gestão. São ferramentas que simplificam e facilitam a organização dentro e fora da sala de aula, permitindo que o corpo docente gaste menos tempo com tarefas burocráticas, como planos de aulas, recebimento das lições de casa e correção das provas. As ferramentas de experimentação são utilizadas na educação e colocam o aluno como protagonista no processo de aprendizagem, possibilitando que ele desenvolva projetos e produtos diferenciados. Kits de robótica, plataformas de programação e de produção audiovisual, podcasts, vídeos, filmes, músicas, são apenas alguns exemplos de ferramentas de experimentação disponibilizadas nas escolas. Temos ainda as plataformas. As plataformas são ambientes virtuais de aprendizagem que auxiliam na distribuição do conteúdo e permitem ao professor acompanhar o desenvolvimento do aluno de maneira individualizada. Conhecidas como AVA, essas ferramentas tecnológicas propiciam o armazenamento e a publicação de materiais, sendo um ótimo suporte para o ensino híbrido. Como sétima categoria estão os objetos digitais de aprendizagem, ODA, que são recursos digitais que auxiliam a prática pedagógica, seja dentro ou fora da sala de aula. Livros digitais, animações, jogos e videoaulas são alguns exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas para trabalhar conteúdos e habilidades de maneira mais criativa. Quais são os benefícios da tecnologia na educação? Para início de tudo, o avanço da tecnologia é fruto da criatividade do trabalho humano. E assim como a tecnologia trouxe benefícios para diversas esferas da sociedade atual, os recursos disponíveis também têm impactos positivos na educação. E alguns deles são: facilitar o acompanhamento individualizado do aluno, possibilitam que o processo de aprendizagem seja personalizado, estimulam a autonomia do estudante, tornando um agente ativo na construção do conhecimento, incentivam o trabalho em equipe através de atividades colaborativas e interativas, tornam o aprendizado muito mais dinâmico e, por último, auxiliam os educadores a gerenciar tarefas burocráticas, tornando o seu trabalho muito mais prático. Além disso, a tecnologia permite que o aprendizado ocorra de maneira contextual e situada, visto que a situação pode ocorrer em qualquer lugar e em qualquer momento. Sendo assim, as novas tecnologias podem contribuir para o acesso universal à educação, reduzindo a desigualdade e promovendo a equidade. Entretanto, existem diversos desafios a serem superados a fim de atingir esse objetivo. O uso de ferramentas tecnológicas nas escolas agilizam as atividades desenvolvidas no dia a dia, tanto pelos alunos como pelos professores, seja uma atividade pesquisada didática ou na comunicação entre eles, proporcionando novos caminhos para o ensino e colaborando assim com o processo de aprendizagem de todos. A tecnologia desperta a curiosidade, mas não apenas isso. Ela proporciona um interesse nos alunos, uma nova forma de pensar, se comunicar, ajudar o próximo, estudar e também aprender. Quando o conteúdo é passado de forma atraente, dinâmico, os alunos tendem a ter maior interesse e buscam novas formas de resolver os problemas apresentados em sala de aula. Conseguir que as crianças fiquem atentas ao conteúdo ensinado em sala de aula não é fácil. Por isso, atualmente existem inúmeras possibilidades dentro do campo da tecnologia que otimizam esse ensino. Tudo que é novidade e permite interação gera naturalmente uma curiosidade por parte das pessoas. Imaginem, então, que isso ainda é mais evidente quando falamos de crianças. Com as diversas possibilidades atual,
fica muito mais fácil construir aulas divertidas e dinâmicas que prendem a atenção dos pequenos. Com a ajuda das tecnologias, é possível ir além e melhorar bastante a qualidade do ensino das crianças. A diversidade é tamanha que tanto os pais quanto os educadores podem explorar ao máximo o potencial das ferramentas para entreter e auxiliar o aprendizado dos alunos, tornando-se peças fundamentais para o desenvolvimento deles. Nem todo mundo consegue ter a atenção presa da mesma maneira. Há pessoas que se engajam com games, outras com vídeos e etc. A tecnologia ajuda a ampliar o leque da forma de ensino para que cada criança possa ser estimulada na aprendizagem de acordo com o modo que foi mais adequado para ela. Por exemplo, ao fazer o uso da gamificação, o aluno deve cumprir várias etapas até chegar no objeto final. Assim, há mais estímulo para que o desafio seja vencido. Em relação ao trabalho com vídeos, que tal se os alunos fossem os próprios protagonistas e produzissem esse material para exemplificar determinado assunto? Imagine que nos tempos atuais é enorme a quantidade de ferramentas que podem ser usadas no ensino das crianças. Computadores, tablets, educação à distância, aplicativos, robótica, vídeos e a internet são apenas alguns exemplos do que pode ser aplicado na área da educação. E em cada uma dessas opções, as crianças são estimuladas a aprenderem de um jeito muito mais inovador. Vamos falar agora sobre os desafios da implementação da tecnologia nas escolas. O uso de tecnologias na educação brasileira tem se tornado frequente, apesar das disparidades e desigualdades da implantação, manutenção e permanência dessas tecnologias. Frente a essa problemática, sabemos que, apesar de algumas iniciativas governamentais em suprir as necessidades de estudantes e professores com o uso de tecnologias, existem muitos desafios a serem atingidos. Percebemos então, frente à problemática referente ao processo educativo no Brasil, que se faz necessário rever as políticas públicas voltadas para a implantação de escolas no país. A informática é, sem dúvida, uma ferramenta extraordinária para professores e alunos, pois, em se tratando de uma geração inserida no mundo tecnológico, sentem-se mais atraídos a aprender quando utilizam a tecnologia. Não basta apenas erguer instituições de ensino cujas estruturas limitam-se em sua maioria a salas de aula com quadros, giz-piloto, apagador e livros didáticos. A educação não se reduz a isso. É preciso reconhecermos que os tempos mudam e, consequentemente, as práticas pedagógicas, as necessidades dos educandos, as exigências do mundo do mercado de trabalho também sofrem modificações. Daí a necessidade de se criarem ambientes educacionais onde se possam formar e transformar pessoas capazes de agir de forma ativa e reflexiva no mundo em que vivem. A tecnologia deve se fazer presente nesse processo. Como sabemos, existe um modelo de educação no Brasil voltado para a formação da elite, cuja didática visa preparar os educandos de forma crítica, reflexiva, excludente e dominadora para com as classes menos favorecidas. Além das desigualdades regionais, a população lida ainda com as disparidades que existem entre o ensino público e o particular. Do lado oposto, temos uma educação direcionada para os pobres, a qual se limita apenas à formação básica, muitas vezes deficitária, sem levar os indivíduos envolvidos ao questionamento da própria realidade. Não se investe de forma suficiente e eficiente nas escolas
periféricas de zonas rurais, por exemplo, para que estas possam ter estruturas físicas e materiais que levem seus educandos ao pleno aprendizado. Quanto ao fator político, trata-se simplesmente de falta de interesse por parte de alguns governantes em investir na educação pública. Isto é, não há iniciativa em oferecer educação de qualidade em escolas que atendam às classes menos favorecidas. Esses e outros fatores esclarecem algumas das dificuldades em se implantar e manter em funcionamento tecnologias na educação brasileira. O sistema educacional no Brasil sempre teve seus problemas, principalmente no que diz respeito à implantação e manutenção das escolas públicas nas mais variadas regiões do país. São necessárias a implantação e melhorias dos programas atuais, tornando-se urgente a adequação dos estabelecimentos de ensino para receberem as tecnologias da educação, visando democratizar o processo de aprendizagem a todos os cidadãos, tornando o ensino igualitário para todos os brasileiros. Estamos caminhando sempre para o futuro, e a tecnologia faz cada vez mais parte da realidade na sociedade a qual estamos inseridos. Passamos praticamente o dia todo conectado a tudo e a todos por meio da internet. Essas mudanças também impactam o comportamento do ser humano, que tem que aprender a acompanhar essa evolução e conviver com novas tecnologias. Essa adaptação traz consigo uma série de benefícios, como melhora na qualidade de vida, acesso rápido e fácil ao conhecimento, simplificação na troca de informações e a quebra de várias barreiras na comunicação, além de facilitar o nosso dia a dia. Com apenas um clique, compartilhamos coisas pessoais, entramos em contato com pessoas, descobrimos novas músicas, pagamos boletos, entre muitas outras coisas que a tecnologia nos proporciona. Sabendo de tudo isso, se torna quase impossível não se atrelar aos meios de tecnologia, já que tudo está direta ou indiretamente ligado. Mesmo que não sejamos aptos ao seu uso, se faz necessário de uma forma ou de outra utilizá-lo. E assim, continuamos caminhando, em busca de novos conhecimentos e novas descobertas.